Isso, professor. Então vamos lá. Adonai significa meu Deus, meu Senhor, o Eterno, Poderoso. É o nome de Deus aqui, né? Adonai, meu Deus. Roi vem de uma raiz hebraica que eu gosto muito dessa aqui, ó. Amigo íntimo. Amigo íntimo. Mas onde você achou isso, professor? No dicionário. O dicionário é a mãe das definições. Lo significa não. Eu vou colocar aqui, ó, não. Irsar é um verbo que está conjugado no futuro, que é o verbo faltará. Faltará. Então, faltará. Olha só. Olha só. Olha só como ficou. Meu Deus, que é o meu amigo íntimo, não faltará. E onde é que está o erro em relação a essas traduções aqui? É isso que nós vamos ver agora, a interpretação em cima disso tudo. Qual que é a diferença de o Senhor é meu pastor e nada me faltará e meu Deus, meu amigo íntimo não faltará? A questão é que, olha só, em hebraico é muito simples a questão. A questão é muito simples, que o que não vai faltar, o ersar aqui, ó, o loersar, está ligado ao roi, Adonai, que é Deus. Então, eu considero um erro. Essas duas traduções que estão aqui em cima, elas induzem ao erro. Por que elas não informam que o que não vai faltar é Deus, é o Senhor, é o amigo íntimo, é o Senhor, é Deus? É simples. Em hebraico aqui, nós temos uma construção simples do texto. Uma construção simples do texto, simples assim, simples do texto. Entendeu? Então, aqui a questão é que eu posso até inverter aqui as palavras loersar, Adonai roi, ou seja, não faltará, não me faltará o Senhor que é o meu amigo íntimo. É isso, exatamente isso que eu quero explicar para você acerca do lindo, do maravilhoso Salmo 23, que fala, o Salmo 23, ele diz exatamente ao contrário do que é pregado durante anos. O Salmo diz, ainda que tudo me falte, pode tudo me faltar, mas o Senhor não me faltará. A ênfase aqui está em Deus, que não faltará para o salmista, no caso o rei Davi. Então, olha só que simples. Adonai roi lo ersar. Simples. Quem não vai faltar é o Senhor, que é o amigo íntimo. Então você viu a diferença de um texto quando nós analisamos à luz do hebraico? Muda muito as coisas, muda muito a percepção. Nós colocamos os óculos quando nós colocamos os óculos do hebraico, muda a interpretação. Então é exatamente isso que eu proponho nessas aulas de exegese bíblica. O erro do Salmo 23 foi justamente, não sei porquê, o português ele complicou mais do que ele não traduziu. Ele interpretou, não sei como. Então, essa tradução nós vemos ao longo dos anos. Então, você viu como que é simples. Adonai roi lo ersar. O Senhor, que é o meu amigo íntimo, não me faltará. É Ele que não me falta. Então, é isso, exatamente isso. Eu sou o Dr. Jansen Racco, eu sou teólogo, sou historiador e trabalho como professor há 15 anos. E eu quero lhe convidar a juntos fazermos teologia. É com toda certeza que eu digo que você conhece o Salmo 23. Você com toda certeza já leu o Salmo 23, tem uma Bíblia aberta na sua casa.
no Salmo 23, confia nas palavras do Salmo 23. A grande verdade é que há um problema de tradução do Salmo 23, versículo 1, e que o contexto dos outros versículos mostram isso. Não precisa nem saber hebraico para chegar a essa conclusão, é só entender o contexto do Salmo 23. No hebraico, a palavra que foi traduzida como nada é a palavra ló, que no hebraico significa não. E embora nada também seja uma palavra negativa, uma palavra de negação, um advérbio de negação, ela muda sensivelmente a compreensão do que o Salmo 23, versículo 1 quer nos passar no original. Se você trocar a palavra nada, que é uma tradução errônea, pela palavra não, que é o mais adequado para o original do texto do Salmo 23, o versículo 1 do Salmo 23 fica: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Na verdade, o que o salmista quer expressar não é que as circunstâncias erradas e adversas não possam acontecer. Não é que uma pessoa que tenha o Senhor como pastor não possa passar por momentos de dificuldade, de perdas, de derrotas, de angústias, de momentos de não saber o que fazer, de intempéries da vida, de ter falta de alguma coisa, ainda que de uma coisa básica. Mas o que o salmista quer dizer nesse salmo é que, ainda que ele passe por dificuldades na sua vida, ainda que ele tenha escassez, ainda que ele tenha faltas de coisas muito importantes para a sua sobrevivência e para o seu caminhar, que ainda que ele ande pelo vale da sombra da morte, que ainda que ele tenha inimigos, se o Senhor for o seu pastor, ele não lhe faltará. E essa é uma certeza e uma segurança que nós podemos ter, até porque eu conheço, você conhece pessoas honestas, trabalhadoras, decentes, de Deus, que passam por dificuldades e pela ausência, muitas vezes, das coisas mais básicas para a sua sobrevivência. Se o Senhor for o nosso pastor, independente das circunstâncias, independente dos momentos em que nós vivermos, Ele, como pastor, não nos faltará. Você entendeu errado. Saulo, qual que é a ideia dessa série? Douglas, a ideia é trabalhar textos que, historicamente, a gente tem entendido, textos que eu conheço desde criança, e aprendi, de uma certa forma, que depois de estudar mais a palavra, depois de estudar com mais carinho, mais atenção, eu entendi que a impressão que eu tive estava sempre errada. Ou pelo menos estava incompleta. Os textos revelam muito mais do que aquilo que vínhamos trabalhando depois, ao longo de muitos anos. Entendi. O primeiro texto que eu acho que a gente poderia trabalhar é exatamente, talvez, o texto mais conhecido mundialmente da Bíblia, o Salmo 23. Quantas Bíblias estão abertas nesse Salmo agora? Exatamente. Nos púlpitos das igrejas, enfeitando púlpitos com o Salmo 23, que qualquer pessoa pode recitar de cor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É o que vai estar escrito na maioria das Bíblias. Só que eu tenho percebido, estudando principalmente a Bíblia no original, no hebraico, que existe uma deturpação na forma como a gente entende, não na forma como está escrito. Na verdade, o hebraico, a expressão nada me faltará, não se refere àquilo que ele pode dar. A gente tem entendido assim: como eu tenho o Senhor como pastor, ele vai prover todas as coisas. Sim. Ele vai me dar arroz, vai me dar feijão, talvez um carro, depende do carro que você quer. Muitos vão até além. Eu já ouvi pregações dizendo: se nada vai me faltar, não vai me faltar inclusive as lutas, as provas que ele vai nos dar. É aquela amplitude sempre ligado àquilo que o pastor pode dar. Entendi. Só que quando você repara no hebraico, a expressão nada me faltará não refere ao que ele pode dar, mas se refere ao que ele é. Como se dissesse: o Senhor é meu pastor e ele não me faltará. E aí muda tudo. Entendi. Muda tudo, porque a sua compreensão e o sentimento do salmista aqui não era glorificar o pastor por aquilo que ele pode dar, mas por aquilo que ele é. Entendi. Davi não seguia a Deus esperando algo que viria. Davi adorava a Deus por algo que já veio.
a própria presença dele. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pessoal, esse talvez seja um dos salmos mais conhecidos em toda a Bíblia. Até para uma pessoa que não é cristã, não é judia, não é judeu, possivelmente ela vai conhecer esse salmo, que é o Salmo 23, versículo 1. E é o seguinte, pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai fazer uma análise um pouco mais técnica do texto e a gente vai fazer alguma exegese aqui utilizando o Salmo 23. Será mesmo que o Davi falou, pessoal, o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Talvez essa tradução, pessoal, a gente pega esse versículo de uma forma bem isolada e usa ela de forma bem errada, falando que se Deus é com a gente, nada vai faltar pra gente. Então nesse vídeo a gente vai fazer uma análise um pouquinho melhor sobre o texto de Davi. Lo erraçar. O que está acontecendo? Vamos lá, vamos traduzir junto aqui agora. Agora ficou muito mais fácil, né? Então, ó, Cânticos de Davi. O Senhor, Ele é o que? Meu roi, Ele é o meu íntimo amigo, Ele é o meu companheiro de guerra. E o que acontece? Lo faltará, lo erraçar. Então, pessoal, o versículo quer dizer o quê? O Senhor, Ele é o meu amigo, Ele é o meu companheiro. E Ele, pessoal, Ele, roi, possessivo, e Ele, o meu Deus, o meu amigo, o meu companheiro, Ele não me faltará. Pessoal, olha só como já abriu completamente a nossa mente. Quando a Bíblia fala que o Senhor é o nosso pastor, não quer dizer que nada nos faltará, não é nesse sentido de, não vai me faltar nada. Quando a Bíblia fala que o Senhor é o nosso pastor, está falando o quê? Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso companheiro. E Ele, pessoal, o Roi, e o nosso companheiro de guerra, Ele não nos faltará. Não está falando que nada vai me faltar, né? Como a maioria dos cristãos usa, né? Até o pessoal que não é cristão usa, né? Não vai me faltar casa, não vai me faltar carro. Pessoal, é muito mais abrangente isso. O texto está falando que o Deus da Bíblia, o Deus que é o nosso amigo, companheiro, Ele não nos faltará. Mesmo que falte carro, falte comida, falte dinheiro, o Senhor, Ele não nos faltará. Você sabia que o Salmo 23 contém um erro? Exatamente isso. O Salmo 23 contém um erro e nesse vídeo eu quero te falar sobre esse erro e quero solucionar também para que você não fale errado, não pronuncie errado, não interprete errado o Salmo 23. Então fica até o final porque isso é muito importante para que você tenha o conhecimento completo do que eu vou falar aqui, ok? Vamos lá. Antes disso eu quero me apresentar. Meu nome é Arthur Neto e você está no canal Hebraico para Leigos. Na nossa Bíblia em português está escrito da seguinte forma: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Correto? Não é isso que está escrito? Exatamente isso. No hebraico está escrito assim, ó: Adonai roi lo ersa. Não entendi nada. O que significa isso? O Senhor é o meu pastor, não me faltará. Olha como é que muda. Se você pega o texto em português, no português está trazendo a ideia de que nada vai te faltar. Então, talvez você às vezes possa ficar decepcionado com Deus porque algumas coisas te faltaram ao longo da tua vida. Hebraico. No hebraico está escrito: o Senhor é meu pastor, não me faltará. Qual é a ideia que ele traz? A ideia que ele traz é que o que não vai me faltar é a presença do pastor. Então Davi, quando escreve o Salmo, Davi era um pastor, cara. Davi era um pastor de ovelhas. Então ele sabe o que ele está escrevendo, por mais que ele conduzisse as ovelhas por lugares áridos, que não tinha comida, que não tinha pasto. Aquele momento era um momento de falta de alimento, de falta de água, ok? De falta de sombra. Porém, o que não faltava para as ovelhas era a presença do pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A palavra nada, traduzida do português, em hebraico significa lo. E lo, no hebraico, significa não. Então, o correto seria: o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Então, na verdade, meu querido, o texto em português, ele acaba nos passando a ideia de que não vai nos faltar coisas, bênçãos materiais,
Mas no original em hebraico está nos dizendo que quem não vai nos faltar vai ser o pastor, o Senhor na nossa vida.